Talvez você já tenha ouvido a expressão cosmovisão. Talvez você tenha ouvido a expressão cosmovisão em discussões filosóficas, teológicas ou mesmo em conversas informais na sala da sua casa. Esse é um tema que está presente em qualquer assunto, mesmo quando ele não é mencionado. E não, essa informação ou afirmação não é exagerada. Existe cosmovisão em tudo o que nós fazemos. E hoje nós vamos entender melhor o que essa palavra quer dizer. De maneira resumida, é possível dizer que a cosmovisão seria a forma por meio da qual uma pessoa vê o mundo. Duas perguntas importantes a serem feitas sobre o sentido das cosmovisões seriam: por que as cosmovisões nasceram? E por que são tão necessárias? Uma resposta simples, porém não simplista, diz que as cosmovisões têm sua origem na busca da mente por uma estrutura que possa orientar as pessoas no mundo ao seu redor ou nas questões últimas da vida. Isso implica dizer que as cosmovisões sustentam a forma como homens e mulheres tecem leituras sobre a realidade, isto é, como eles atribuem sentido à sua vida. Nessa direção, a cosmovisão apresenta razões que justificam o ser e existir no cosmos. Essa razão não é fruto do acaso, mas de pressuposições estruturantes e organizativas de um sistema de pensamento. São pelos motivos antes mencionados que podemos afirmar que em todos os assuntos da vida existe cosmovisão. É que a própria escolha dos assuntos que darei ênfase e a forma que abordamos esses assuntos são influenciados pela cosmovisão que temos, quer sejamos conscientes ou inconscientes em relação a ela. Existem diversas cosmovisões, mas podemos classificá-las em três grupos gerais: a teísta, a ateísta e a panteísta. A cosmovisão teísta abarca todas as formas de ver o mundo que consideram a possibilidade da existência de um ser superior, eterno e poderoso. Ou seja, é aquela cosmovisão que acredita na existência da divindade. É verdade que existem variações internas dentro desse grande grupo, mas em geral, todas podem ser chamadas de teístas. A visão ateísta engloba todos os pensamentos que desconsideram a possibilidade da metafísica. Em outras palavras, a cosmovisão ateísta é materialista, pois considera que tudo o que existe está no plano material. Dentro dessa cosmovisão estão as ideologias marxistas, por exemplo, que explicam o mundo a partir de elementos puramente terrenos. É por esse e outros motivos que cristianismo e marxismo não combinam, pois é impossível harmonizar o ateísmo e o teísmo em um mesmo conjunto de crenças. Já a cosmovisão panteísta ganhou força especialmente a partir do final da Idade Média, embora já fosse notada em tempos anteriores, com o pensamento de que Deus até existe, mas não é um ser pessoal e com quem podemos nos relacionar. Nessa cosmovisão, a divindade é mais uma energia que permeia toda a matéria, inclusive os seres humanos. Agora, existem alguns pontos que definem uma cosmovisão. A maioria dos teóricos concorda que a palavra cosmovisão nasceu na Alemanha do século XVIII. Cosmovisão é a tradução da palavra alemã Weltanschauung
e foi usada pela primeira vez pelo filósofo iluminista Immanuel Kant, em sua obra crítica lá da Faculdade de Juízo em 1790. Goen afirma que Kant utilizou o termo só uma vez, o qual não desempenhou um papel central em seu pensamento. Assim, pode-se dizer que em Kant, a palavra cosmovisão não obteve a atenção nos seus estudos e argumentos, e nem foi aprofundada com relação ao seu conceito. A menção à cosmovisão não se tornou um indicativo ou uma teoria a ser desenvolvida. Mas a partir do século XIX, o conceito de cosmovisão foi sendo mais utilizado. Contudo, em vez de caminhar para uma definição única, quanto mais ele foi estudado, mais definições foram aparecendo. O certo é dizer que não há uma única definição com que todos concordem. Nash destaca 5 pontos como definidores de uma cosmovisão: Deus, metafísica, epistemologia, ética e antropologia. Os pontos levantados por Nash aparecem de maneira geral, na maioria dos teóricos com nomenclaturas diferentes, mas o ponto em comum é que eles concordam que a cosmovisão irá ser definidora para que as questões mais íntimas dos seres humanos possam ser respondidas. Comentando esses pontos, Nicodemos diz: aquilo em que um indivíduo acredita quanto a esses 5 pontos é o que tinge os óculos com que ele enxerga e decifra o mundo ao seu redor. Também é o que influencia de forma decisiva seu relacionamento consigo mesmo, com o próximo, com o mundo, em casa, no trabalho e na sociedade como um todo. A cosmovisão do indivíduo, portanto, vai determinar quais são ou quais serão as decisões que ele fará em relação a todas as áreas da vida. Eu diria especialmente as áreas mais profundas e mais fundamentais. Partindo desse pressuposto, é preciso que cada um de nós procure identificar qual é a sua cosmovisão. E mais do que isso, procure construir uma cosmovisão que esteja em harmonia com a palavra de Deus, pois apenas dessa forma conseguiremos tomar decisões que combinem com a vontade de Deus para a nossa vida. Em suma, isso é cosmovisão cristã. Mas eu acredito que nós iremos nos aprofundar nesse tema em mais artigos, em mais podcasts, em mais, digamos assim, conteúdos aqui nos streams e também nas nossas redes sociais. Fique com Deus, um forte abraço e espero ter ajudado você a entender o que é cosmovisão. Até mais.